fazer o observatório eu pesquisei muito, né? E a internet ajuda muito hoje em dia, né? Aí eu pesquisei, normalmente nos Estados Unidos, o pessoal usa muito lá, as pessoas constroem de madeira. O americano ele gosta de fazer muita coisa artesanal, né? E às vezes você faz alguma coisa aqui e as pessoas falam assim, não, mas não dava um certo valor, né? Tem que ser de concreto, de metal, né? E não precisa. E, normalmente eles fazem isso, eles têm um espírito assim, acho que o europeu também, né? Tem construção de telescópio, né? Manual, né? Aí eu pesquisei muito e cheguei num. Eu queria fazer de cúpula, que girasse, poderia fazer aquele tipo roll-off, né? Que o telhado se desloca. Mas aí eu tive a ideia, falei, não, vou fazer um tipo tradicional, assim, mais conservador nesse aspecto. E, e não ficou caro, né? Ficou barato, porque contei com a ajuda de uns amigos meus, a mão de obra e o material, fui comprando aos poucos. E a mão de obra foi minha, né? Aí eu pegava assim num tempo vago, vou colocar um tijolinho ali, né? Fiz a fundação do observatório, fiz uma base. Aí nós usamos essa base durante muito tempo, porque a base é o alicerce, né? Aí depois, vamos erguer a parede agora. Aí começamos, erguendo as paredes e tijolo por tijolo. Com essa brincadeira aí, já faz 6 anos que estou fazendo. E eu, a estrutura da cúpula foi feita com um amigo meu também metalúrgico, veio aqui, não, vamos fazer assim, assim, assim. Fiz um desenho, como que vai abrir a trapeira, né? Que é a janela e, e depois revestimento com chapa galvanizado, né? Às vezes eu paro assim, fico olhando e falo assim, nossa, mas será que eu consegui fazer? Estou conseguindo fazer, né? Parecia um sonho assim. Quando você é mais novo, eu penso assim, eu falo por mim, você tem às vezes sonhos inalcançáveis, né? Eu quero ser astronauta. Eu pensava isso. Queria ser um grande físico, um astronauta. Aí você vai, não, eu vou dar um passo do tamanho da minha perna, né? Aí eu vejo até onde eu posso chegar. Aí vou fazer um observatório, né? É uma coisa que poucas pessoas têm, né? Hoje ele está operacional. Sim. Agora já tô com equipamento ali para motorizar a cúpula, sabe? Para girar ela e para abrir a trapeira, né? Por enquanto é manual. Por enquanto é manual. Mas eu já tenho os motores. Falta só a estrutura. Mexer na estrutura para fazer esse tipo de trabalho. Esse tipo de coisa. Bom, esse telescópio ele é um 200 milímetros, né? E eu já consegui fotografar até Plutão com ele. Então com a câmera modificada, ela ficou bem sensível, então até Plutão eu já consegui identificar. E Plutão com magnitude quase chegando a 16, né? 15 alguma coisa. Com 200 milímetros, se bem que o ideal é uma abertura maior, né? Então o ideal a minha intenção é colocar nele um telescópio de 400 milímetros, né? Eu acho que seria o ideal para ele. Mas por enquanto com esse de 200 dá para identificar corpos celestes assim de magnitude 15, tranquilo. Normalmente o pessoal detecta com 400 milímetros ele detecta objetos assim, né? Com 15, 16, 17, né? Lembrando que cada magnitude é 2 vezes e meia menor que a outra, né? Então, por exemplo, a magnitude 0, a magnitude 1 vai ser 2 vezes e meia menos brilhante do que a 0. E a 2 vezes e meia menos que a 1. Lembrando assim, né? Então, não é o ideal. O ideal é Você já um está telescópio providenciando. maior. Sim, Que você já está providenciando. eu estou com dificuldade para parabolizar o espelho, mas ele já está até polido, né?
É que o desbaste dele foi feito por um amigo meu, né, o Davi. E ele fez F3. F3 é muito curto, né? Então é 430 F3. Ele vai ser muito luminoso, né? Vai ser o ideal. Poderia ser um pouco mais longo, né? Seria mais fácil o trabalho de parabolizar, né? A minha intenção é de conseguir ele finalizar esse ano. Só que esse é um ano tão difícil que não dá pra gente fazer uma... Você falar assim, eu vou fazer até tal dia, né? Muito 2020 um ano cruel, né? Mas ele ficou... Depois eu vou mostrar pra vocês ele. Ficou ótimo o espelho. Ficou bom, não é tão grosso o vidro, mas ficou muito bem feito. E a dificuldade está em fazer a parabolização dele. Mas conseguindo, é só mandar aluminizar. É lógico, aí também vou precisar de uma montagem robusta, né? Porque ele vai ficar bem pesado. Só que vai ser outro nível, né? Ele não vai servir assim tanto para observação visual ou para astrofotografia artística que o pessoal costuma fazer, né? Mas com a fotografia técnica e científica vai ficar excelente. Porque aí você não precisa ter as imagens coloridas. O importante é ter detalhes, né? Ter resolução, conseguir separar o poder resolutivo dele, né? Tem que ser muito bom. A tendência é que seja assim. Isso que você está fazendo. Né? Se eu não me engano, Então, eu fui em 2017, 2018 eu fui no Observatório Pico dos Dias, né? E lá tem um telescópio russo e ele é totalmente automatizado lá, né? Então, é pequeno, né? Hoje em dia não precisa... É lógico, quanto maior o diâmetro, melhor vai ser, né? Para distinguir a estrutura cada vez mais fina, né? Mas acho que para as coisas que estão aqui perto da Terra, tipo asteroides, cometas, que estão aqui por perto, não precisa muito mais que isso, né? incomparável. É porque você vê o pessoal falando assim, para ver o Jeep ou a bandeira americana lá na Lua, qual é o tamanho que você consegue ver? O que você consegue ver com isso, né? Muitas pessoas me perguntam a potência. Qual que é a potência desse telescópio, né? E sendo que potência você não se aplica a um sistema óptico assim, né? Não se aplica. Então, para você ver a bandeira lá na Lua ou o Jeep, o telescópio teria que ter 120, 150 metros de diâmetro, né? Para você conseguir ver isso. E por isso não se consegue, né? E aí fica aquela dúvida, não se consegue provar que foram lá porque não consegue ver, ninguém consegue ver daqui, né? Na realidade é só fazer um telescópio com diâmetro grande que você vai conseguir ver, né? Eu lembro que com esse aí de 200 milímetros, eu consigo ver a placa de um carro a 2,5 km. Você consegue ler a placa do carro. Ler a Aí mais que isso, com 200 milímetros você já não consegue, né? Mas eu já tive a oportunidade de observar com um telescópio de 300 milímetros, aí você consegue ver mais luas em Júpiter. Com de 200 você não vê. Com de 300 você já vê mais algumas luas. E com um de 450, aí você já consegue ver, por exemplo, o aglomerado Ômega Centauri. Você já vê ele com esplendor assim, de ficar de queixo caído, né? Então conforme vai aumentando o diâmetro, você vai